Fala galera, boa noite a todos. Mais uma vez com vocês aqui, o programa Vida de Músico. Como todo mundo sabe, deixa eu dar uma arrumadinha no meu microfone aqui. Legal? Vida de Músico é o programa que fala da vida do músico de verdade. Ou seja, aqui a gente mostra pra vocês, a gente mostra a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Não mostra o pau não, porque o pau ninguém quer ver. Mas aqui a gente mostra de verdade. A gente conta a história do músico através da sua carreira, como é que se ganha dinheiro de verdade com música, tá? Só que eu não posso esquecer de lembrar para vocês de dar aí o nosso joinha, certo? De compartilhar a informação, porque a informação é sempre bom, a gente depende de vocês para continuar com esse programa. E não esquecerem aqui do nosso, opa, cadê você? Do nosso PicPay, olha aqui, ó, PicPay. Colaborem com o nosso programa. Valores acima de 1 milhão, pode me chamar diretamente que eu passo o número da conta, ok? Muito obrigado. Lembrando também, senhores, que nós temos aqui os nossos patrocinadores que apoiam esse programa, ok? Que são Maragoli Captadores, Hyper Pro, cordas para violão, guitarra e contrabaixo, CGW Custom Guitarware, skins para instrumentos, violões e guitarra, Gucci Guitar Picks, ball bags, embalagem para instrumentos e bags, Fábio Caputo, Caputo Custom Guitars, as melhores guitarras customizadas do Brasil, Pro 3000 Multimeios, que nos ajuda aqui na divulgação do nosso trabalho. Christian Bove, Custom Hardware, os melhores hardwares para guitarra do Brasil. E quem não podia faltar ele, o grande Augusto Pedrone. Legal. Eu quero lembrar para vocês mais uma coisa. Hoje eu estou trazendo aqui a história da música popular brasileira. Se não popular, é a história da música aqui em pessoa. Para quem viveu essa época vai lembrar muito bem que nós tivemos uma fase no nosso país em que os cantores, para se projetar no país, tinham que cantar em inglês e tinham que fazer cara de inglês. Ou seja, assim, tinha um monte de cantor aqui que não eram ingleses ou americanos e faziam caras e bocas, né? Fábio Júnior foi um, Mark Davis, tivemos Terry Winter, tivemos o Morris Albert, que era o tal do Maurício Alberto, certo? E um monte de gente. E hoje eu tô trazendo aqui um dos caras que mais fez sucesso nessa vibe toda, que é o grande músico e o grande cantor, Dave McLean. Dave, tudo bem com você, meu querido? Como é que você tá? Tudo bem, como é que tá aí? Ô, Paulo, é um prazer, hein? Muito Demorou obrigado. Um pouco para eu chegar até aqui, mas junto com você, mas cheguei. Chegou o dia. Que legal, Dave, que legal. Bem, gente, mais uma vez, quem não sabe, faz favor de pesquisar a história de Dave McLean, que é uma das maiores carreiras musicais desse país, um dos maiores compositores, como posso dizer, construtor de hits fantásticos. Muita coisa que vocês cantam hoje foi ele que compôs, que tá na voz de muita gente, também foi ele que compôs. Mas, Dave, eu sei que sua carreira começou bem cedinho, tá? Mas o que eu pergunto aqui sempre pro meu entrevistado no começo, quando é que foi que você ganhou a tua primeira grana como músico, cara? Eu ganhei a minha primeira grana como músico a primeira vez que eu me apresentei num programa. O que acontece é o seguinte, eu fui com um primo meu num circo. Naquele tempo, eu fui num circo. E o meu primo, ele me inscreveu lá num programa de calouros, lá, eu tinha 5 anos de idade, né, então, e eu cantava, e ele me inscreveu no programa lá, junto com o palhaço lá, e eu estava sentado, não sabia de nada, né, não sabia que o palhaço ia me chamar para cantar. De repente, o palhaço me chamou para ir cantar lá, sabe? E naquele tempo, a gente costumava usar... A gente costumava ter negócio de filme de faroeste, assim, muito negócio de faroeste, e a gente usava aqueles revólverzinhos na cintura. Sim. E eu tava, claro, com 2 revólverzinhos, né, tal, e com espoleta, né, com espoleta para fazer barulho. E o palhaço me chamou, né, tal, e agora com vocês, José Carlos, né, que é o José Carlos e o meu nome, né, tal. Aí José Carlos... Aí meu primo falou, vai lá, é você. Eu falei, quem? Eu não, é o outro. Tal. Aí ele falou assim, não, é você. Tal. Aí eu levantei e fui. Na hora que o palhaço me viu vestido de cowboy, assim, tal,
ele começou a fazer umas palhaçadas. Certo. E eu não perdi a chance, sabe? Na hora que ele começou a fazer as palhaçadas, eu tirei o revólver e comecei a atirar nele, né? E comecei a atirar nele, ele se jogou no chão e fez umas piruetas lá no chão e eu atirando nele, né? Então, ai, meu Deus do céu. Não mudou muito dos tempos antigos para hoje, não. Aí eu atirando nele e tal, até que ele me apresentou. O meu pai e minha mãe, eles eram do interior, lá de São José do Rio Pardo, né? Bem perto de Minas Gerais, ali, tudo. E eles eram de plantação de café, essas Sim. coisas assim, era do interior, né? E meu pai tinha uma dupla sertaneja com a minha mãe também tinha uma dupla sertaneja com o irmão dela, então eles tocavam muita música sertaneja em casa, muito negócio de Tunico Tinoco, muitas essas coisas assim, sabe, tal. E eu nesse programa do circo aí, eu cantei uma música sertaneja, certo. Sabe, que eu lembro até hoje, que é: comecei há tempo a trabalhar na estrada com um caminhão de 10 toneladas. Sabe? Eita, era um caminhoneiro, né? Sabe? E aí eu cantei. Você me perguntou qual é a primeira grana que eu ganhei. Foi isso. Aí. Ganhei o primeiro lugar. E o que aconteceu? Eu saí com dinheiro e comprando pipoca na porta de monte, né? E tal. Eu e meu primo, né? E quando chegou em casa, minha mãe, muito, sabe, aquelas, né, do interior, tudo e tal. Aonde você conseguiu dinheiro para comprar pipoca? Aonde que você não sei o que tal? Já pensou que a gente tava sacaneando? Sim, porque o meu primo, o outro meu primo já era um pouco mais malandrinho, né? Ele tinha 4 anos mais que eu, apesar dele ter 9 anos, né? Então, ele já era mais malandrinho, então ela falou, ele deve ter levado o meu filho para o mau caminho. Certo, né? certo, lógico. Entendeu? E foi nisso daí, foi nesse dia aí que eu ganhei o primeiro cachê. O primeiro cachê. E, independente disso, isso daí foi um circo que estava montado lá no Moinho Velho, aqui em São Paulo, no Ipiranga, para pessoal de outros lugares que não vai saber, né? É aqui no Ipiranga, num lugar chamado Moinho Velho. E a rua onde eu morava, ela estava toda ainda muito em construção, sabe? Que ainda estava... São Paulo estava crescendo, né? As casas, tal. Não vamos chegar aí, senão o pessoal vai pensar que é os dinossauros. Vamos deixar por aí mesmo. Mas é mesmo. Hoje eu estava numa festinha, os caras falaram, você vai sair mais cedo, você vai aonde? Eu falei, eu vou no bingo. Viu? Então, aí, como estava tudo em construção, as casas ali na rua, ali, tudo e tal, eu ia lá e pegava um cavaquinho, já com 5 anos eu pegava um cavaquinho, ia lá para os pedreiros e começava a cantar, sabe? A hora que os caras me davam uma moeda para eu comprar doce no bar, aí parava a cantoria. Entendeu? Aí acabou o show. No money, no show. Olha, cara, isso quer dizer que você já tinha... já comecei a ganhar dinheiro. Comecei a ganhar dinheiro aí, no circo, que é a coisa que eu lembro, que eu ganhei, que eu tirei primeiro lugar, né, no programa de calouros lá dele. Mais pela palhaçada, né, do que qualquer coisa, legal, né? Legal. E aí, os pedreiros que pagavam lá quando ele está na construção, eles pagavam para eu parar de cantar. Aí eu ia pro bar comprar doce, entendeu? Agora me fala uma coisa, então você não teve problema quando você quis ser músico, ou seja, quando você chegou uma hora em casa e falou, pô, vou trabalhar com música. Porque, tipo assim, a gente sabe muito bem, principalmente você sabe disso, que o músico nesse país como o nosso, no mundo inteiro, mas o nosso é muito pior, tem um preconceito enorme, né? Você fala pro cara, você é músico, o cara vai morrer de fome, esse não vai fazer nada... Tá sempre levando a vida na flauta. Você não teve problema, então. Você chegou e ia trabalhar, beleza, não falou para o pessoal que ia tocar, seus pais não falaram nada. Não, a coisa foi muito diferente. Quando eu era moleque, meus pais queriam muito que eu cantasse. Meu pai me levava em tudo quanto é programa de calouro,
não sei o quê. Até no programa de calouro do Silvio Santos eu fui. Ei. E nessa época, quando eu fui lá, sabe o que eu ganhei também lá? Cantei, não sei se foi primeiro lugar, segundo lugar. Ele tinha um apelido, porque ele é muito vermelhão, né? Uhum. Ele tinha apelido de Peru que Fala. Sim, não sei sim. se você sabe disso. Eu sei disso, o Peru que fala. É, o Peru que Fala. E naquela época, sabe, tal, ele dava como prêmio lá no programa de calouro um peru vivo. Ai, meu Deus, essa eu não sabia, cara. Um peru vivo. Aquele tempo já tinha o Rock lá, já tinha o Moacir Franco, já ajudando ele e tudo, sabe? E eu ganhei um peru. Aí eu falei, e agora o peru, né? Tal. Aí eles deram o peru na nossa mão lá, tal, e minha mãe pegou, pusemos o negócio, pusemos no ônibus e trouxemos para casa. Puta, né, desde esse barato. tempo. Então, aí meu pai e minha mãe, eles queriam muito que eu cantasse, tal. Até que eles perceberam que a coisa era séria. Entendeu? Quando a coisa ficou séria, você sabe que quando a coisa ficou séria, você troca tudo. Aí você não tem tempo mais para a família, porque Sim. músico, aí ele vive para música. Sim. Sabe? E aí você começa a levar a escola, você já começa a repetir de ano, você começa a fazer isso e tal, porque você se joga para música, entendeu? Sim, sim. E eu, na verdade, eu comecei a trabalhar mesmo, né? Não como músico e tal, mas eu comecei a trabalhar com 12 anos. Então, eu morava aqui no Ipiranga, em São João Clímaco, né, tal, e eu ia trabalhar em São Paulo com 12 anos. Sim. Sabe, aí trabalhava no escritório de um advogado, eu que fazia documento, eu já tinha curso de datilografia, né, que é a digitação agora, que a turma fala e tal, e por isso eu trabalhava lá e eu fazia toda a documentação de todo o pessoal estrangeiro que vinha para o Brasil. Uma hora a gente vai ter que fazer uma hora a gente vai ter que fazer um programa só para explicar para esse pessoal o que é datilografia, manja. A datilografia, como eu falei, é a digitação, né? Pode continuar. É a digitação, dele. Sabe? Uhum. Então, e aí eu pegava os chineses lá, os japoneses, tudo e tal, e levava pro DEIC, que era o departamento de polícia. E eu levava eles lá para documentar, para fichar os caras. Eu colocava, com 12 anos, eu colocava dentro de um táxi, fazia o negócio tudo. E eu mudei esse emprego, meu pai arrumou, depois mais uns 3 empregos eu arrumei e tal, até entrar no exército. Tá. Mas aí eu já tinha conjunto, já tinha tudo. Antes, né, com 16 anos, eu já tinha conjunto. E aquele tempo, como eu comecei a cantar sertanejo, né, tal, aquela música sertaneja, não que eu cantasse sertanejo, eu gostava de... o que estava na moda mesmo naquele tempo lá era Nelson Gonçalves, essas coisas assim, sabe? Então eu cantava muitas músicas do Nelson Gonçalves, né? Então hoje em dia é uma piada, né? Porque é um moleque, né? Tentando fazer voz grossa, sabe? Tentando voz de homem, né? Então, vamos supor, o Nelson Gonçalves que cantava Boemia, aqui me tens. Aí eu cantava Boemia, aqui me tens. Aquela voz de criança, né? Tentando fazer as vozes de coisa. Até que começou a aparecer, o meu pai me ensinou a tocar alguns acordes no violão, né? Tal. Eu aprendi Dó maior, Sol, Fá, tal, eu só sabia isso daí, né, tal. Aí, eu comecei a ver o rock and roll, sabe? Certo. O rock and roll. Então eu comecei a ver que eu precisava aprender mesmo a tocar violão para me acompanhar, porque ninguém me acompanhava a tocar rock, entendeu? Certo. Porque a turma não sabia ainda o que era rock and roll. Aí tinha Elvis Presley, tinha esse negócio, mas a turma não era ligada. A turma ainda era ligada em Nelson Gonçalves, aquelas coisas, né, tal. Aí tive que aprender a tocar violão e logo depois tive que aprender a tocar guitarra para isso daí. E com isso daí, com Elvis Presley, né, que eu não me liguei muito em Elvis Presley, mas já era rock, eu cantava alguma coisa do Elvis Presley, mas eu comecei a cantar, eu comecei a fazer conjunto instrumental, sabe? Copiando os Shadows na Inglaterra, os Ventures nos Estados Unidos, e aí nós fomos fazendo isso daí, fizemos um conjuntinho de baile, e começamos a fazer bailinho,
E aí, essa hora que meu pai viu que a coisa era mais séria mesmo, tal, aí ele não era tão, não apoiava tanto, não. Justamente por culpa minha, né? Porque eu que me desligava da família por causa da música. Entendi, Entendeu? tá certo. Eu imaginei que no seu caso fosse o contrário, mas tudo bem, legal, acontece, por aí mesmo. Mas vamos continuar, porque, bicho, uma hora aqui vai ser pouco, eu vou ter que sintetizar uma boa parte daquilo que a gente quer falar, porque você tem muita história, então às vezes eu dou uma corrida pra frente, tá? Muito bem. Ah, são muitos anos, né? Não, Pode perguntar. não vai, bicho, não vai ter nem como, né? Então eu vou ver se eu pontuo algumas coisas que você foi extremamente importante. E Tá legal. onde eu vou chegar é o seguinte, em primeiro lugar, como é que rolou essa história do famoso Zé Carlos Gonzalez, né? José Carlos Gonçalves. Gonzalez, E como é que apareceu? Filho de espanhóis. Como é que chegou, como é que apareceu o Dave McClean, cara? Como é que foi essa história Dave McClean? Então, a gente montou aquele conjuntinho de baile, né? E o conjunto de baile chamava Snakes, The Snakes. E a gente montou esse conjunto de baile aqui em São Caetano. Em São Caetano e na divisa de São Caetano com São Paulo, aqui na Vila Califórnia. Uhum. Depois dos Snakes, a gente mudou o nome do conjunto e mudou alguns componentes também e passamos a nos chamar Os Botões. E mais para frente nós passamos a gravar em inglês, já em 1969, já com o nome de The Buttons, que a gente estava gravando em inglês. Uhum. Né? E daí, mais um tempinho, tal, nós fomos chamados em 73, com o The Buttons, aconteceu o seguinte, a gente tinha algumas músicas nossas, uma música chamada Whispering, que foi sucesso aqui no Brasil, foi um sucesso relativo, né? Porque em várias capitais aqui no Brasil, Goiânia, tudo esse negócio aí e tal, foi sucesso, com essa música chamada Whispering. E uma música chamada Happy Mary, que é a música minha e do Carlinhos, que logo depois era o Paul Denver também, o Carlinhos era o Paul Denver, né? Entende? Então o Carlinhos fez comigo uma música chamada Happy Mary, que foi mandada para a Inglaterra, e um conjunto chamado The Tears na Inglaterra gravou essa música nossa e estourou na Inglaterra. Estourou na Europa, aliás. Sabe, com essa música aí. E esse negócio aí, como você estava falando em dinheiro, esse negócio... Deu grana isso daí? Então, ganhei 1,5 libras. Puta que pariu. Sabe por quê? Porque aqui existem umas sociedades de arrecadação de dinheiro, tal, de direito autoral, de rendimentos aí, tal, de direitos autorais, tal, né? E eles teriam que ser sócios das sociedades do exterior, e eles não eram sócios das sociedades do interior. Então o dinheiro que era arrecadado lá não era passado para ninguém, e nem passado para essas sociedades para cá. Entendeu? Então eu consegui ganhar alguma coisa através da gravadora, porque a gravadora era RCA Victor, que era uma gravadora internacional. E aí que eu ganhei 1,5 libras. Tá, mas embora estourando a música lá. Tá. E o Dave McClean? Você tinha adotado esse nome nessa época? Você tinha adotado esse nome? Não, acontece o seguinte, logo depois nós gravamos isso daí e ficamos um tempo sem gravar, né? 70, nós gravamos alguma coisa mais, tal. Mas em 73, os Botões, os The Buttons, foram chamados para fazer música para a novela da Globo. Entendeu? E nós gravamos para Top Tape. Sim, eu lembro. Então gravamos para Top Tape um trabalho contratado para eles. Aí nós gravamos um long play, que era um vinil, né? Para turma que não sabe, né? LP, gente, LP. É um CDzão. Então, e aí, como nós gravamos novela para a Globo, nós já gravamos com os Botões ainda. E eu cantando. E eles, a gravadora, é que colocou o nome Dave McClean. Nós colocou o Dave McClean no conjunto como se fosse um cantor só. Saquei. Entendeu? Como se fosse um cantor só.
E nesse tempo, a gente estava tendo muito problema com o empresário aqui naqueles bailinhos que a gente fazia e tal, e o empresário, ele estava com ciúme da gente, danado, né, tal. E ele começou a encrencar com a gente porque ele não queria que a gente estourasse no Brasil todo e tal, fechando... ele tinha olhos fechados, né, para o negócio. Sim. Ele não queria que a gente estourasse porque ia fugir da mão dele. Ai, meu Deus entendeu? Do céu. Então nós começamos, aí começou um clima de animosidade com ele e tal, e ele passou a não vender mais os bailes que a gente fazia, as coisas que a gente fazia, e a gente não tinha empresário como o Dave McLean, não tinha empresário, e não tinha empresário mais como Botões. Então o nosso conjunto desmanchou. Imagina, tá. no auge do sucesso, no auge do sucesso, nosso conjunto desmanchou. E um ano depois, aí eu já estava sozinho, né? Estava sozinho e sem saber o que fazer, né? Porque eu era o Dave McLean e não era o Dave McLean, né? Sim. Aí dali um ano, o Michael, que era um outro produtor, que foi o que produziu Me and You, que produzia as novelas, que produzia as músicas para novela e tal, ele me chamou e falou se eu tinha alguma música que ele queria fazer um lançamento na gravadora dele. Aí eu, mesmo não tendo música, eu falei para ele que tinha. Isso foi às 2h da tarde. Ele falou assim, às 8h da noite você pode trazer a música para mim? Eu falei, tá legal, então eu levo as músicas para você. Quando foi 8h da noite, eu estava com 3 músicas lá mostrando para ele. E uma era We Said Goodbye. Legal, agora você falou o que eu queria ouvir. Pra quem não sabe, eu volto a dizer aqui, o Dave foi um dos caras que fez os maiores sucessos dessa época, que foi Me and You, Never Say Goodbye, e aquela outra qualquer, Dave, foram 3 músicas, não foram? Que fizeram eu fiz o Tears também, né, mas... Oba! Every time I see your face. Nossa! But it's all a bit too... tá desafinado isso aqui. Tá desafinado. Que ficou apoiado aqui no coisa. Não, mas tudo bem. Essas músicas dele... Hein? Fala, pode falar. Deixa eu ver. Opa! Então... Every time I see your face, but it's all a bit on the wall. It reminds me of the places we used to go. Então, tem essa aí, o Me and You, né? Give me. Nossa, é um clássico, né? E o We Said Goodbye, né? Why, oh. Nossa, clássico. E agora eu falo pra você. Isso te deu muito dinheiro, cara? Você ganhou muito dinheiro com isso? Deu muito dinheiro. Mas, ai meu Deus. Espera um pouco que eu tô com a bateria fraca aqui. Deixa eu me virar aqui. Tá, enquanto você... Deu muito dinheiro. Quer ir procurando o cabo enquanto eu vou falando com o pessoal? Vai sim. Tá, vai lá então. Cabo aqui. Peraí. Gente, então continuando aqui, só enquanto o nosso grande Dave McLean vai dar uma procurada no cabinho dele, quero lembrar para vocês o quê? Dê o nosso joinha, vão pensando nas perguntas que vocês vão fazer, porque daqui a pouco tem pergunta aberta pro Dave, tá legal? Compartilhe informação com o pessoal, gente, compartilhe informação pra gente poder sempre trazer novidades para vocês, tá bom? Que a coisa mais importante são as novidades, trazer coisa boa para todo mundo ir entendendo a história realmente da música, tá? Vocês precisam entender como é que as coisas funcionam, certo? Dave McLean é um pedaço da história da música popular brasileira, é um pedaço do todo que essa música conheceu, uma época que muita gente às vezes pode não saber, mas foi uma época extremamente interessante da nossa música, porque tinha, como ele falou agora, Paul Denver, Mark Davis, Dave McLean, um monte de gente fazendo um trabalho fantástico, e só fazia sucesso naquela época quem cantava em inglês, e quem
era um negócio meio americanizado, então ninguém sabia que esses caras eram brasileiros. Terry Winter mesmo, pra quem não conhece, muitos anos eu pensei que o Terry Winter não era brasileiro, cara. Eu achava também que o Morris Albert era um cara lá de fora, que era inglês. Esses caras eram tudo picareta, tudo daqui do Brasil, ganhando dinheiro pra caramba. Tá? Por quê? Porque o brasileiro consumia muito esse material, consumia muito isso daí, tá? Então é um pedaço da nossa história, tá? Obrigado, Renatão. É um pedaço da nossa história da música, tá? E o Dave, nós vamos tentar chegar lá, é um dos maiores compositores que esse país já teve. Por quê? Porque fora o que o trabalho dele, o trabalho que ele tem, solo, carreira individual, ele participou de 2 grandes momentos da música brasileira, que foi, para quem não chegou, não viu também, foi o Country Music que veio para o Brasil. O Dave foi um dos precursores dessa pegada do Country Music no Brasil, tá? Que fez um puta sucesso, e a partir disso, da música sertaneja, ele tem um monte de sucesso na voz de um monte de gente que ele trabalhou direto com esses caras. Tá legal? Então, só para vocês entenderem a importância que tem uma pessoa como Dave McClain dentro da nossa, do nosso cancioneiro, vou falar assim, do nosso cancioneiro popular, tá? Sem contar que o Dave também é um empresário trabalhando no setor da música com o quê? Com equipamento, tá? O Dave tem uma empresa hoje que trabalha com pedais, efeitos, captadores para piano. Bicho, ele inventou, e ele é meio inventor, tá? Pra quem não sabe também, eu tô falando tudo isso. Por quê? Porque o Dave é meu brother, o Dave é meu vizinho praticamente, tá legal? Então tudo que eu tô falando pra vocês são coisas que a gente viu de perto, tá? Um grande orgulho nosso aqui da região do ABC era saber que o Dave McClain, tá? Era do nosso pedaço. Saber que o cara que gravou os grandes sucessos como Me and You. Pra quem não sabe, gente, eu vivi essa parte, eu era criança, tá? Mas as novelas, tinham as trilhas sonoras da novela, a gente esperava, assim, avidamente, quando saía o disco da trilha sonora da novela. Era o maior barato esperar sair aquele disco, porque o disco tinha trilha, e a trilha normalmente tinha os grandes sucessos, tá? E esses grandes sucessos estavam num disco só, a gente não tinha que comprar um disco de cada um, num disco só tinha um monte de coisa. Então, a gente ficava assistindo, comprava, ficava esperando isso daí. Então, Me and You, Never Say Goodbye, essas coisas, bicho, foram clássicos, tá? Clássicos das nossas novelas, das trilhas de novela brasileira, tá? E o Dave foi o cara, foi um dos principais. Até hoje o Dave McClain é um nome a ser lembrado, que é reverenciado no Brasil todo. Se vocês quiserem já ir fazendo alguma perguntinha, gente, vão fazendo as suas perguntas aí, tá? Pra gente ir, já ir pensando, formulando as coisas. O Dave tá arrumando o telefone dele aqui, que caiu a bateria, tá? Mas ele já está voltando pra gente continuar essa nossa entrevista maravilhosa com um dos grandes nomes da nossa música popular brasileira, um cara que pegou todo esse processo que a gente fala hoje no princípio do rock and roll, né? Ou seja, ele pegou essa transição, como ele acabou de falar, muito Orlando Silva, Nelson Gonçalves, esse pessoal, para essa entrada pro rock and roll, né? E também pegou a outra virada da moeda, essa nossa saída do rock and roll para entrada no sertanejo, tá? Esses 2 grandes momentos da nossa história musical brasileira, ele pegou os 2 lados. Tanto que uma das maiores bandas de música country brasileiras, que foi o Dollar Company, quem conheceu, ou quem não chegou a conhecer, procurem, Dollar Company, que era ele, o Dorian, acho que é ele, o Dorian e o Anderson Munhoz, que também ainda vou convidar o Dorian e o Anderson Munhoz para vir aqui contar um pouco da história deles pra gente, tá? Esse Dollar Company gravou um dos discos mais legais que vocês podem procurar, que era o Beatles, Country Beatles, acho que era uma coisa assim, Country Beatles. É legal pesquisar isso daí, Country Beatles, ou Beatles Country, não sei, que era o quê? Que foi o disco onde eles gravaram todas as músicas dos Beatles
em formato de country. Foi uma das coisas mais legais que saiu no Brasil. Dollar Company. Depois virou dólar de prata, tá? E aí, sucessivamente e tudo mais. Depois o Dave continuou se apresentando só como Dave mesmo. Mas ele pegou essa fase, cara, essa transição, onde o sertanejo estava começando a aparecer com o Chitão, aquela coisa toda. Eles injetaram o country music no Brasil, onde o Dollar foi a banda que fez todo esse negócio funcionar e fazer um puta de um trabalho legal, tá? Então, se vocês derem uma fuçadinha aí, vocês vão ver Dólar de Prata, Dollar Company, tá? Que foi, o Dollar Company acho que era um trio. Depois teve uma outra banda também que ele participou, não sei se era Buffalo, Montana Country, acho que era Montana Country também que ele participou, que foi muito legal. Então esse período todo do country foi muito show. Sem contar que o Dave McLean ainda é um dos grandes técnicos de áudio do Brasil, que ninguém sabe. É um dos caras que entende muito de construção de áudio, de como trabalhar, de como produzir, de como gravar, um monte de coisa, tá? E foi a partir desse trabalho country do Dave McLean, com o Dollar Company começando, Dollar Company, depois Dólar de Prata, que começou a surgir as outras bandas, tá, pessoal? Feio e Mal, mais um monte de coisa. Então, o Dave McLean foi o precursor disso. Tá apanhando um pouquinho lá com o telefone, mas estamos chegando lá. Eu quero lembrar para vocês também dos nossos patrocinadores, né? Não vamos deixar de esquecer deles, né? Já que estamos aqui falando disso, vamos lembrar. Malagoli Captadores, Hyper, cordas para violão, guitarra e contrabaixo. CGW, Custom Guitarware, skins para violão, guitarra, contrabaixo, instrumentos em geral. Você quer colocar o logotipo da sua bateria, da sua banda na sua bateria? Fala com o pessoal da CGW, o Fabião vai quebrar esse galho para vocês lá. Good Guitar Picks, as melhores palhetas do Brasil. Quer palheta bacana? Quer fazer o seu logo na palheta? Fala com o Christian da Gucci vai fazer isso para você. Ball Bags, bags para instrumento, cases e tudo mais. Conversa com o Rodrigo também da Ball Bags, ele pode fazer o seu logo também no seu bag, tá? Pode fazer o bag que você quiser. Caputo Custom Guitar, guitarras personalizadas, Pro 3000 multimeio. Christian Bove, Custom Hardware, dos melhores hardwares de guitarra do planeta. Você tem uma ideia para fazer uma personalização do seu hardware para sua guitarra? Fala com o Christian Bove, tá? Lembrando que ele faz hardware para grandes empresas do mundo, para guitarras custom. E Pedrone Amplificadores, que eu não preciso nem falar mais nada do Pedrone, que o Pedrone é o cara, ok? Legal. Vamos ver se o nosso querido Dave tá apanhando lá ainda, não tem problema. Quero lembrar para vocês também, pessoal, que esse programa precisa da ajuda de vocês, ok? De que maneira? Que vocês colaborem com o meu PicPay. Olha aí, PicPay, tá aqui. É só apontar o telefoninho lá. Valores acima de R$1 milhão, vocês podem mandar direto para mim. Eu mando o número da minha conta para vocês. Não precisam porque é muito dinheiro para movimentar e o PicPay não aceita, tá? Mas abaixo disso, R$200, R$100, você pode colocar lá que não tem problema, tá bom? Tem aí embaixo também, se vocês olharem aí embaixo, tá? Vocês vão ver que tem aí os links para vocês colaborarem com a nossa vaquinha virtual, tá? Ou fazerem uma contribuição direta para mim, não tem problema. Esse programa precisa da ajuda de vocês. Programa que já trouxe Rudy Sarzo, já trouxe Billy Sheehan, já trouxe Joel Orchestra, já trouxe Mike Zito, gente do porte desses caras internacionais, sem contar os nacionais, Rafael Bittencourt, Marcelo Barbosa, René Simeonato, gente do mais alto nível, agora Dave McLean. Nós precisamos contar com a ajuda de vocês para que a gente possa manter esse programa funcionando. É um programa, como todo mundo sabe, quem trabalha com internet sabe que é um programa que tem custos. E automaticamente nós precisamos da ajuda de vocês, tá bom? Vamos ver se a gente fala com o nosso amigo Dave, que está aqui apanhando no telefone dele. Vamos ver se a gente consegue ir lá. Vamos ver lá. Se a gente consegue falar com ele. Se não, não tem problema. A gente está aqui sempre para continuar falando com vocês.
Vamos ver quem tá aqui com a gente. Renato Penha, boa noite, Renatão. Como é que você tá? Obrigado pelo programa, Renato. Luiz Antônio Castro, boa noite. Fala, irmão. Renê Filho, boa noite, Renê. Como é que você tá? Tenho músicas do Dave no repertório. O Dave, bicho, não dá pra trabalhar hoje em dia sem não cantar uma música do Dave, né, cara? Pô, fora de série. Tem que estar trabalhando com isso, porque, como eu falei pra vocês, é a história da música brasileira. Temos que estar ali, tá bom? Muito bem. Olha lá, Dave McLean está voltando. Ele está voltando aqui. Estamos quase na pegada. Apanhando um pouquinho, mas isso acontece. Tecnologia hoje não tá fácil para ninguém. E a gente está voltando para continuar a nossa conversa. Infelizmente, a gente vai ficando assim meio difícil, porque um cara como o Dave tem muita história para contar, né? Eu quero lembrar para vocês que o Dave McLean começou no tempo do Zagaia. Tô aqui de novo. Chegou, Dave? Bacana, hein, irmão? Beleza, agora tá tudo certinho. Dave? Desculpa, hein? Desculpa, mas putz, eu tive que ir atrás do... Eu não contei que tava com a bateria tão baixa. Não se preocupa com isso não, Dave. Dave, vamos voltar aqui naquela coisa que eu comentei um monte de coisa de sua aqui. E agora quero falar, você falou que ganhou muito dinheiro com essas músicas. E aí? O que você fez com essa grana toda, cara? Como é que foi ganhar esse dinheiro todo? Me escutou? A conexão caiu de novo. A conexão. Me escutou? Ou seja, o que é que foi ganhar esse dinheiro todo, cara? O que você fez com essa grana? Deu pra você se arrumar na vida? Como é que foi? Olha, na época eu me arrumei na vida, mas acontece, como todo músico, investir em música, sabe? Investir em amplificadores, guitarras, ônibus, sabe? Comprar ônibus para poder sair, aparelhagem. Aquele tempo não, a gente não tinha essa facilidade de encontrar aparelhagem, uma aparelhagem boa em todos os lugares. Sim. Então a gente tinha que ter uma aparelhagem, então eu tinha que ter a minha aparelhagem. E essa aparelhagem custava muito dinheiro, porque era tudo negócio, tudo, sabe, tudo com alto-falantes importados. Sim. Eu entendi. Tá certo. Mas você não fez só isso, né, Dave? Ou seja, independentemente do seu trabalho musical, você ainda tocou em, tipo assim, você trabalhou com muita coisa, do ponto de vista, não só essas 3 músicas. Você acabou se solidificando como um compositor muito forte depois, né? Porque você compôs pra muita gente, você colocou muita música na boca de muita gente, não foi? Ai, estamos com problema de connection, pessoal. Hoje a conexão dele tá difícil. Caiu de novo. Dave McLean caiu outra vez. Mas ele só caiu na conexão, né, gente? Pô, estamos aqui com tudo aqui. Mas tranquilo, pessoal. Vamos continuando aqui. Caiu o nosso Dave McLean. Vamos ver o que a gente tem para continuar aqui, tá? Voltando, Dave McLean compôs para muita gente, tá? Do mercado sertanejo, principalmente, tá legal? Vamos ver se a gente consegue que ele volte para que ele conte pra gente como é que foi esse trabalho dessas composições, né? Ele tem música com o Gian Giovanni, quem mais? Ele tem, acho que, música com o Christian Ralph também. Quer dizer, só sucesso, tá legal? Muito bem. Olha lá, ele tá voltando, Dave McLean. Opa! Voltou, Dave, você só tá sem vídeo. Mas tudo bem, se o vídeo tiver problema, o importante é que você vai falar pra gente. Tá bom. Tá, vamos lá. Se estiver ouvindo. Estamos ouvindo sim, não tem problema, Dave. Você tá aí, pra gente é o que interessa. Fala pra gente uma coisa, Dave. Você falou que você investiu muito em... Tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. Então. Você investiu muito em equipamento e tal. Então eu vou dar uma pulada aí nessa história. Bacana. Me fala uma coisa, você foi um dos precursores da música country no Brasil.
com o grupo o Dollar Company, não foi? Ou seja, não foi você o Dollar Company, eu tinha o pessoal que tocava comigo no tempo de Dave McLean, fazendo shows por aí, e eu peguei dois deles, né? O Anderson e o Dorian, que eram os dois irmãos, e nós acabamos montando o trio Dollar Company. Legal. Que logo depois virou Dólar de Prata. E com esse trio, aí nós ganhamos dinheiro novamente, bastante mesmo. Porque então, a gente tocava tudo muito em exposição agropecuária, tudo isso aí a gente cobrava em dólar, era bastante coisa. Mano. É legal. Mas então me fala uma coisa. Eu me lembro disso e foi um marco, tá? E é isso que eu quero que você comente com o pessoal. O disco que vocês gravaram com o Dollar Company, que foi aquele, acho que Country Beatles, sei lá o que vocês gravaram de música country. Esse disco foi o marco do country brasileiro, não foi não? Foi sim. Quando nós começamos com a música country aqui no Brasil, só existiam praticamente uma dupla country e existia também o Nashville Express e uma outra banda chamada Old Frontier. Old Frontier tocava muito bluegrass, muita coisa assim, era uma coisa bem estranha para o brasileiro, sabe? E o Nashville Express, eles tocavam música com banjo também, com violino e tal. E nós começamos a fazer o country mais pop aqui, mais popular. Aqui. E a gente começou a destacar bastante por causa disso. Certo. Tanto que com o pessoal, a gente ia tocar em alguns barzinhos e tal, e o pessoal pedia pra gente tocar outras coisas, sabe? Não só country, toca Beatles, toca não sei o que e tal. E eu não queria tocar Beatles, eu não queria saber de tocar Beatles. Então eu tive a ideia, né? Eu falei assim, ó, o negócio é o seguinte. Falei para os outros dois, né? Eu falei, eu toco Beatles, mas só se a gente transformar os Beatles em country. Porque aí nós temos um grupo de country, nós vamos tocar música de Beatles em country. Aí eles falaram, tá legal. Aí então nós começamos a fazer os arranjos, fizemos umas 5 músicas de arranjo assim e tal. Aí eu liguei pro Hélio Costa Manso, que era diretor da RGE, né, que é o Hélio Costa Manso é o Steve McLean, né? Tá. E ele era diretor da RGE. E eu falei para ele, ó, eu tenho uma ideia aqui sensacional, sabe? Que é fazer Beatles em estilo country. Ele falou, então se você traz uma fita aqui com a ideia tal, não sei o quê. Eu falei, não, melhor do que isso, nós vamos com o trio aí na sua sala, com os violões e a gente toca e canta, né? Foi dito e feito, nós chegamos lá, sabe, na hora lá, cantamos e tal, ele falou, pode fazer o arranjo das outras músicas, tal, não sei o quê, e vamos gravar um disco, um LP. Aí nós gravamos o LP inteiro, que era vinil, né, tal, e depois foi lançado em CD, foi lançado... Nós gravamos 2 Beatles em estilo... Sim, é isso que eu ia falar, foram 2, né? Um foi produção do Borbinha, do Carlinhos Borba Gato, né, que é country bastante, bem de country, e o outro foi produção do Belchior, sabe o Belchior? Sim. O cantor Belchior, foi produção dele. Inclusive, nessa época, eu fiz muita amizade com ele e cheguei a gravar com ele. Tem uma música de um disco, eu não lembro direito que música que é, mas eu gravei todos os instrumentos e ele só cantou. Que lindo, com cara. O Belchior. Que lindo. Você me contou uma coisa, Dave, e eu queria que você falasse pro pessoal. A gente um dia estava conversando e você me falou que você ganhou muito dinheiro, mas muita grana que você gravava numa gravadora. Eu não sei se você fazia back, se você colocava a voz, que você ganhou muita grana numa gravadora. Conta um trechinho disso aí pra gente, bicho. Então, aquele tempo, as gravadoras, como você está querendo ouvir falar sobre money, né? Então, money. Aquele tempo, o governo de São Paulo, ele liberava do ICMS as gravadoras desde que investisse em cultura. Tá. Investisse em arte, em cultura. Então, o que as gravadoras faziam? As gravadoras tinham muito dinheiro para gastar.
porque o ICMS eles não pagavam para o governo. Certo. Então, o que acontecia? Naquele tempo a gente gravava com a orquestra do municipal, sabe, que era a sinfônica do municipal, a gente gravava com a sinfônica inteira, sabe? E os vocais, aquele tempo, vamos supor que fosse hoje, né? Hoje, eu não sei quanto que está a tabela da ordem dos músicos, mas vamos supor, variou aí e tal, vamos supor que seja R$800, R$900, sabe? A gente ia gravar no estúdio, ia gravar para cantores, ia gravar para o Sérgio Reis, ia gravar para todo mundo que a gente ia gravar, sabe? Altemar Dutra, a gente gravava com todo mundo. Gravava eu, gravava o Paul Denver, gravava, né, tal, o Ralph, o Christian, tudo a gente fazia, e o Robinho, a gente fazia parte de uma turma de vocal lá. E vamos supor que fosse hoje em dia, a gente entrava no estúdio, vamos supor, de manhã, 9 horas da manhã para gravar, e ficava até meia-noite, ganhando R$900 por hora. Era por hora, eu lembro disso. É dinheiro, né? É de porra, bicho. Porra, que é isso, cara? É dinheiro pra cacete. Todo dia. Todo dia. Nossa senhora. Aí o Ralph mesmo, o Ralph não queria se lançar como cantor nem matando, sabe? Ele falou, eu não vou largar isso daqui. Eu não vou largar isso daqui nem matando, né? Vou largar os coros, tal, não sei o que, tal, né? E a gente largou um pouco. Eu, o Christian, nós largamos um pouco e a gente foi mais iludido com a parte... Sucesso, né? Artística mesmo, né? Certo. A parte de arte, a parte de palco, que o meu forte sempre foi tocar, como né, músico. É lógico, mais lógico. Mais palco, né? Você quer ser certo. reconhecido pelas palmas, pelos negócios. Se você ficar no estúdio, igual eu fico hoje em dia e tal, você fica, mas hoje em dia você faz todas as coisas, mas é uma coisa muito solitária. Sim. E é mais solitária agora nessa fase agora de pandemia. Nem né? se fala. Porque eu tô gravando algumas coisas, eu gravo com meu filho, eu gravo com o Paul Denver, mas aí a gente grava cada um na sua casa, no seu estúdio. E a gente junta tudo. Perfeito. Deixa eu perguntar uma coisa. Várias coisas aí, já. Agora, sabe? Tá, eu andei vendo umas coisas que vocês gravaram, né? Sim. Agora me fala uma coisa. Você, quando chegou o momento da música sertaneja, tá? Você começou a compor para esse pessoal também, não foi? Pra quem que você compôs, cara? E fala uma música sua que fez sucesso pra gente saber. Ó, o negócio é o seguinte, quando eu montei o trio, o trio Dollar Company, eu aprendi a tocar banjo de 5 cordas pro trio. Tá. Aprendi a tocar gaita pro trio, entendeu? Pra gente tocar country, né? Tal. Então era country, blues, sabe? Que a gaita do country pro blues é pouca diferença, sabe? Certo. Com os glissandos que ela tem, sabe? Tal. E o Dorian aprendeu a tocar contrabaixo pro trio, e o Anderson, que tocava violão, aprendeu a tocar violino também pro trio. Oxi! Sabe? Então como a gente ficou muito famoso com o trio, tocando pra cá, pra lá, aquele tempo o Chitãozinho Chororó, vamos supor, o Chitãozinho Chororó não tinha esse sucesso que teve depois, né? Sim. A gente era mais famoso que eles. Isso é verdade. Eles faziam abertura para o nosso show. Eu sei, eu lembro disso. Sabe? E aí eles começaram a me chamar, né, para gravar gaita, porque eles viam as gaitas. Ele, o Zezé de Camargo, tudo tal, sabe? O Leandro Leonardo, tal. Eles começaram a me chamar para gravar gaita nos discos deles. Então eu gravei praticamente em todos os discos dos sertanejos, eu gravei em todos. Sabe, gaita, com a Sula Miranda eu gravei banjo, guitarra, ela tem música minha, tem tudo esse negócio aí, sabe? E com esse negócio aí de ir gravar e estar na gravadora, eu comecei a levar música para eles também. Tá. E eles começaram a ouvir as minhas músicas e começaram a gravar. O Jean Giovanni mesmo gravou aquela... Mil corações. Essa é tua, né? É isso que eu queria lembrar. Essa é tua, né?
Essa sim, é minha e do Feio. É, a Thousand Hearts, né? Que vocês gravaram depois com uma Thousand Hearts, não foi? Ah, isso. Que eu gravei, né? Mas Mil Corações tem a Ai, são palavras de amor. Ai, são palavras de amor. O Sérgio Reis gravou, Gilberto Timar também gravou, essa daí. O Sérgio Reis gravou uma outra música minha chamada Na Outra Mão. Ele gravou também. E a Nalva Guiar gravou o grande sucesso dela, né? Que é uma música chamada Cowboy de Rodeio. Sim. Porque a gente andava muito nos rodeios lá, muito pra lá e pra cá, sim, tudo, né? E quando a gente estava em Uberlândia, ela soube que a gente estava lá, pelo nome que a gente tinha, né? Tal, e ela viu que era o Dave McLean também, que estava no trio e tal. E ela convidou a gente para ir lá no sítio dela. Tá. Sabe? Aí nós fomos no sítio dela. E daí nós fomos convidados também para ir na fazenda de um namorado dela, que era o Tião Procópio. Tá. O Tião Procópio era montador nos Estados Unidos, sabe? Com fivela de ouro, esse negócio, sabe? Ele tinha tudo, ele montava e era campeão lá nos Estados Unidos. E era o namorado dela. Porra. Então nós fizemos a música chamada Cowboy de Rodeio, que é justamente para Nalva Guiar, em homenagem ao Tião Procópio. Poxa, que depois, legal. Aí essa música Cowboy de Rodeio, né? Ele é cowboy de rodeio e enfrenta muitos perigos, pega touro a unha, tem muitos amigos. Essa música foi a abertura dos rodeios aqui em São Paulo, Minas, por 10 anos seguidos. Nossa, cara. Ela era a abertura de todos os rodeios. Que coisa. E com a Nalva Guiar, né? Cantando e tal. E era a minha música e do Anderson, essa daí, que era do trio. Agora, deixa eu perguntar um negócio agora. Pode falar. E a gente decidiu colocar a música, o nome Cowboy de Rodeio, porque naquele tempo não se falava em cowboy aqui. Tá. Sabe? Então, a turma, os peões de montaria aí, tudo tal, eles chamavam peão. Peão mas não era de rodeio, era outra coisa, sabe? Tá. Então era outro negócio. Então aí eu falei assim, não, nós precisamos colocar um nome mais americanizado, mais não sei o que, tal, que é para... E aí que começou a pegar esse americanizado em todos os rodeios e a turma começar a adotar esse negócio de country, o sertanejo virou country. Sim. Sabe? Tá. Agora deixa eu perguntar uma coisa. Direito autoral. Eu entrevistei aqui o Gelson Conrad e eu me lembro, no meio da entrevista, a gente conversando, ele falou que, acho que de 78 a 83, quando a SICAM ainda era a que mandava no direito autoral no Brasil, ele viveu praticamente da música Rosa de Hiroshima. Sim. Só dessa música. E claro. Aí eu perguntei pra ele, né, bicho, você não precisa falar valores, mas era bom. Ele falou, olha, vamos dizer pra você o seguinte, eu ganhava a cada 2 meses com a Rosa de Hiroshima o equivalente a um carro popular zero. Tá? Falei, poxa, ele falou, depois entrou o ECAD e ele falou, aí ferrou tudo. Aí não recebo uma porra nenhuma. Eu falei, tá legal. E, bicho, você foi o cara que fez os maiores sucessos. Até essa época, você ganhou muito dinheiro com direito autoral? E hoje, você ganha alguma coisa com direito autoral? Ainda ganho, sim. Vem uma aposentadoria. Sabe? Hoje em dia ainda vem uma aposentadoria. Mas nos tempos de grande sucesso mesmo, era mais ou menos isso que ele falou aí. Se saía da gravadora ali, da editora ou da SICAM, você saía e comprava um carro zero na esquina. Nossa. Sabe? Era todo mês, sabe? Era todo mês, não era coisa não, porque quando, vamos supor, ele teve a Rosa de Hiroshima. Só esse ele foi. Eu tinha Me and You, Say Goodbye, Tears, tinha um monte de coisa. Então, é isso que eu tô falando.
É por isso que eu tô colocando. E fora os dinheiros, vamos supor, do México. México, quando eu estive no México, eu tinha 4 músicas minhas entre as 10 primeiras na parada. Eu vi a respeito, Três eram suas. As 3 eram suas e a outra era sua, mas com a outra banda cantando. Isso. Era primeiro, segundo, quarto e sexto lugar. Nossa, sabe? Que loucura. Então era. Só que o dinheiro de lá não veio também, porque a Cicana não era sócia da sociedade arrecadadora de lá. Puta que porcaria. E eu quis entrar como sócio lá, tudo e tal, mas o meu editor aqui era muito. Ele não deixou, sabe? Tá. E como eu tinha música editada numa editora daqui, ele não deixou. Ele acabou querendo abocanhar mais do que podia, sabe? Tá. Quando os caras falaram lá de lançar o disco lá, mesmo em Nova York, falaram de lançar o disco lá, que queria fazer o mesmo trabalho que eles fizeram, as editoras lá fizeram por Morris Albert, com os Feelings, tal, né? Ele pegou e falou que queria $10 mil adiantado e tal, e senão não tinha nada feito. Puta. Aí os caras não fizeram o trabalho, né? Me fala uma coisa agora. Perdi essa chance graças a isso, desse cara. Você, fora tudo isso, você ainda é um empresário, ou seja, no ramo de coisa, de equipamento eletrônico, de equipamento para instrumento musical, tá? Que é a Black Bug, não é? Black Bug. Isso. Conta um pouquinho, pessoal, o que é a Black Bug. Vamos fazer um pouco de merchandising. Conta pra gente o que é a Black Bug. Bom, começando. Todos os sons de guitarra que eu gravava, tudo era tudo com pedais. Eu sempre tive como hobby. O meu hobby era eletrônica. Tá. Eu sempre fui artista, fui músico e tal, e o meu hobby era eletrônica. E todas as coisas que eu fazia de som, de guitarra, de voz e tudo e tal, eu montava junto com o Alaor, que era da Snake. Tá. Sabe? Só que o tempo foi passando tudo, e hoje em dia todas aquelas coisas que eu montava tudo, eu monto, inverteu, sabe? O meu hobby virou a música, sabe? Tá. E a minha profissão virou eletrônica. Legal. Entendeu? Tá. Eu canto, faço shows ainda pro norte, nordeste, tudo, sul, todo lugar, sabe, tal. E vou e é bastante público, é público para 10 mil pessoas, para muita coisa, sabe? Nesses nordeste, Fortaleza, Natal, tudo isso daí, né? Recife, é muita coisa. Só que eu estou vivendo agora mais os shows são mais esporádicos, né? Não são tantos shows, embora tenha muito público, né? Tal, mas eu tô vivendo agora mais da Black Bug. E a Black Bug eu faço microfones para acordeon, tenho 11 pedais para guitarra, sabe, eu comecei lançando captador, depois parei de lançar captador porque a concorrência era muito grande aqui. E a concorrência de pedais está grande também, com o chinês e tal. Só que os chineses, eles fazem com uma tecnologia moderna que é difícil de consertar um pedal, né? Sim. E eu faço, os pedais meus que eu faço é tudo tecnologia vintage, inclusive usando os transistores, germânio, todas essas coisas assim, que são as coisas antigas, né? E o som fica o som vintage. E fala do captador de piano também, David, ninguém sabe disso. De piano? O captador de piano que você inventou. Eu tinha feito já. Eu tinha feito um negócio, inclusive uma vez eu fiz um piano elétrico, né? Oxi, mas hoje em dia eu não faço. Os captadores que eu faço hoje em dia para essas linhas assim é o microfone para acordeon, né? E captador para cello, baixo acústico, para violino também, e os captadores para violões e cavaco, para banjo, essas coisas assim eu faço tudo. E se alguém quiser, por acaso, tiver interesse no teu material, no teu equipamento, a Black Bug tem site, contato, como é que a gente faz? Tem site, tem o www.blackbug.com.br. Tá certo. O Black é preto, né? Sim. Black, BLACK,
Bug, BUG, né? Que é o bug, igual o bug do milênio, né? Tá legal. A gente fala Black Bug, né? Bacana. É o blackbug.com.br. Aí é só entrar no site lá. A gente vende muito para lojistas e para atacadistas, sabe, no Brasil inteiro, né? Mas sempre tem algum caminho para o cara comprar, ou no Mercado Livre, ou em outros caras que compram da gente e vende pelo Mercado Livre também, ou vende em lojas. O Coisa era endorse de vocês, né? O Alex Fornari? O Alex Fornari foi endorse de vocês uma época. O Alex Fornari aconteceu o seguinte, não é que ele foi endorse. Ele passou numa loja, ele viu uns pedais lá, ele nem sabia que era meu, ele viu os pedais, experimentou e comprou. Tá. É diferente de ser endorse. Porque endorse, você pega ele, você paga ele, você faz tudo. Ele não, ele foi lá, gostou dos pedais e comprou os pedais. Legal, muito legal, bacana mesmo. E eu nunca dei nenhum pedal para ele. E ele usa os meus pedais. Legal. Dave. Quem usa também é o guitarrista do Stone Chororó também, ele usa lá também. Os captadores de banjo, vamos supor, do Chororó. Você que fez. Os dois banjos dele, o captador é meu. Eu que coloquei os captadores nos banjos dele. Então aí, pessoal, vocês já podem saber como fazer. É só escutar que vocês vão entender o trabalho do Dave. Nós estamos quase no finalzinho, Dave. Então eu vou já pedindo para você se despedir do pessoal. E o que eu peço para você? Bicho, se alguém hoje, do nosso mercado hoje, com essa molecada que está assistindo, quisesse levar uma carreira musical na mesma pegada que você levou, qual seria a sua dica para esse pessoal, tá? O que você diria, o que você orientaria esse pessoal para fazer isso, tá? E aí eu termino o programa e peço para você esperar um pouquinho para a gente conversar. Diga. O negócio é o seguinte, hoje em dia as coisas mudaram muito, muito, muito. E você não tem mais aquela divulgação de gravadora, de coisa e tal. A solução melhor, que tem um monte de gente fazendo aí e tal, é gravar as músicas, procurar gravar por conta própria, o melhor possível, lançar, colocar no YouTube, colocar no Spotify, porque as visualizações aí, se você alcançar 1 milhão de visualizações, vamos supor, você já pega 10 mil reais aí do YouTube ou do Spotify, sabe? E com isso daí você vai fazendo propaganda e pode sair por aí para fazer shows também. E esse é o caminho melhor hoje em dia. Perfeito. Tá ótimo. Eu agradeço, gente, a todos vocês que nos assistiram hoje. Hoje eu recebi aqui um pedacinho da nossa história, da música popular brasileira, um pedacinho de como é que se vive de música no Brasil e no decorrer das décadas. Entendam que a gente falou aqui, não formando ninguém de velho, mas nós falamos dos anos 60, 70, 80, 90, 2000 até 2020. Nós contamos para vocês como é que é viver de música dentro de todo esse mercado. Já foi muito bom, teve seus momentos difíceis, melhorou, piorou. É isso que eu quero que vocês vejam, que viver de música não é só o glamour. Temos aqui o nosso grande Dave McLean, fez sucesso em tudo quanto foi lugar, ok? Beleza, mas ralou como todo mundo rala. Então a vida é essa, viver de música é a melhor coisa que existe. Mas demanda de trabalho, tem os seus percalços, não é só o que você vê na tela, tem também o que se passa por trás. Tá bom? Eu agradeço, Dave, demais por essa entrevista. Agradeço todos vocês que estiveram aqui com a gente. E até o nosso próximo programa com mais um Vida de Músico, todos os domingos, às 20 horas. Um grande abraço para todos vocês e até o nosso próximo programa. Vamos nós!